Com o apoio do Sucesso no Campo, profissionais do agro realizaram um debate para explicar sobre as relações trabalhistas atuais e como elas podem ser melhoradas com a busca de orientação. Para abordar os principais tópicos relacionados aos direitos trabalhistas e também previdenciários no campo, uma mesa redonda foi formada com produtores, profissionais técnicos e liderança classista. Um dos temas foi o Fundo Rural, que auxiliou para que profissionais do campo trabalhassem de maneira formal. Que uma das coisas que mais onera o produtor rural não está propriamente na legislação trabalhista. Há uma imagem que se passa que é o direito do trabalho, mas quando a gente analisa, nós como profissionais, que vamos estudar a natureza do direito, a gente encontra que é o direito tributário. É essa alta incidência tributária no produtor, no gerador de riquezas, do dono do capital, que é o problema. O Fundo Rural, como você bem disse, ele é um exemplo disso. 30 anos atrás, tivemos essa, como se diz, é um museu de grandes novidades essa lei, né? Ela veio trazer uma coisa que já estava prevendo 30 anos atrás. 30 anos atrás ela não pegou porque nós tínhamos a informalidade no campo muito grande, uma informalidade dos trabalhadores muito grande. Então como que eu vou contribuir sobre a folha, se eu nem mal tenho folha salarial? Então vem agora modificando isso porque houve realmente esse processo de formalização do trabalho no campo. Então assim, o Fundo Rural, ele, de certa maneira, ele contribuiu para essa formalização do trabalho no campo. No entanto, a gente percebe a ganância do Estado, porque o Fundo Rural, ele amarra todas as pontas. Se você for contribuir pela folha, você vai ter que avisar o seu ente, o ente que está te comprando, né? Você avisa ele para ele já ter essa previsão. Agora, se for pela produção, na hora que o cara for te pagar, ele já tem que reter. Ou seja, não tem por onde você sair. Então é o Estado que é muito ganancioso na questão tributária. E eu vejo que é isso que nasce uma conscientização nossa de cobrar dos legisladores uma reforma tributária. O produtor e presidente do Sindicato Rural de Jataí enumerou quais são os gargalos que impedem o crescimento do agro. Valdecir é produtor e também relata alguns desafios na preservação do emprego. A coisa evoluiu muito, né? Porque o trabalho rural ele era um trabalho totalmente informal. Praticamente não se registrava o trabalhador rural lá naquela época, né? Há 30 anos, 20, 30 anos atrás. Hoje mudou muito, hoje praticamente tu já não tem mais como trabalhar na informalidade. Mas a questão que o doutor Tiago levantou, a ganância do Estado cobrando em cima, eles nos impõem um custo que hoje você, na hora que você vai fazer contratar uma pessoa hoje, se automaticamente você já está assumindo um passivo, uma coisa, você já sofre uma penalização tão grande que tu tem, cada vez mais nós estamos procurando arrumar meios de contratar menos pessoas. Então, vem a tecnologia, vem máquinas e tal, reduzindo de forma, e todo mundo está particularmente para isso. Por quê? Porque hoje você assumir, quanto maior a equipe que você assume, maior são os riscos. E temos muita insegurança jurídica dentro do processo, muita insegurança jurídica. Então, muitas das leis são criadas e a gente não tem assim, eu citar um exemplo aqui, de não ter um marco temporal. Por exemplo, quando criaram essa lei agora, na época em 2017, acho da Dilma, o presidente era a Dilma, quando instituíram aí que você tinha uma pessoa contratada e a partir dessa lei você tinha, a cada ano de contrato, o trabalhador teria direito, na hora de um aviso prévio, na hora de você fazer a rescisão do contrato entre os funcionários, você teria que pagar mais 3 dias adicionais por ano de trabalho, né? Mas isso retroagia a data da admissão. Da admissão do camarada. Mas vem cá, eu contratei o camarada, não existia isso. Cria uma lei, essa lei tinha que ter um marco temporal, que ela devia valer a partir daquele momento que a lei foi criada. Agora, eu contratei um camarada há 12, 10, 15 anos atrás,
Então eu já vou assumir um passivo de mais 3 dias por ano na hora de indenizar o camarada, mais os reflexos disso tudo. Então isso é uma insegurança, gente. Nós não podemos, isso não pode acontecer. Outro detalhe importante que eu quero deixar muito claro aqui, que tudo que nós estamos a conversar hoje, pelo menos da minha parte, é em relação ao emprego, né? A como proteger o emprego. Nós estamos no meio de uma pandemia, né? Uma pandemia, e historicamente existem grandes mudanças em cima de quê? De guerras, de revoluções e de epidemias. Né? Me parece que os governantes não se ativeram a isso, não caíram a ficha que nós necessitamos de grandes transformações, de grandes mudanças. Né? Quando se ocasiona esse tipo de situação, normalmente os países ou o mundo, ele dá um salto de tecnologia para melhor. Né? Mas a gente não nota uma melhora significativa nas relações humanas, nas relações de trabalho, nas relações de ganhos, na relação daquilo que a grande maioria das pessoas tem que exercer. Não adianta uma camada de pessoas serem muito ricas, serem muito abastadas, se a grande maioria está numa esfera de miséria ou de necessidade. O sistema não sobrevive, esse sistema não sobrevive, entende? É tipo um time de futebol, querer, que são 11, querer que o Lionel Messi ou o Neymar ou o Cristiano Ronaldo vá resolver todas as partidas. Não, ele depende do proletariado, ele depende do goleiro, do zagueiro, até ele que faça o gol. Do conjunto. Entendeu? Então não adianta você achar que aquela pessoa vai resolver, não. Nós precisamos tentar. Isso se chama distribuição de renda. Distribuição de renda. E na época de crises e pandemias, o que se nota? Vai existir uma maior concentração de renda. Essa pirâmide ela vai ser afastada. Os problemas eles vão ser potencializados. Os problemas vão ser somados a isso aí. É isso que a gente que acompanhou desde muito tempo lá atrás, a gente nota. E as pessoas que governam, elas não caíram a ficha. Veja bem, ó. O consultor tributarista fez um paralelo sobre o que o produtor atual deve buscar para melhorar o seu negócio. E nós temos hoje o produtor atual. O que o produtor atual busca? A primeira coisa, até é comum das palavras do Valdecir, ele procura gerar renda para os seus colaboradores, né? Ou seja, pagar bem. Infelizmente, nem sempre ele utiliza das ferramentas existentes na legislação que o protege, né? Ou até talvez que possibilitaria até remunerar melhor até o seu colaborador. Aqueles que optaram por pagar a previdência pela folha, embora ela seja mais viável do que a contribuição sobre o fundo rural, porque se fez uma análise a respeito disso, inclusive abre uma janela que essa análise nos deu uma certa traição, vou dizer, sabe por quê? Porque quando nós fizemos a análise do que era melhor por folha ou por produção, nós não tínhamos a decisão da questão da exportação. Né? Da imunidade do fundo rural nas exportações, que inclusive ainda paira discussões, né, doutor Tiago? Então, na verdade, o que eu quero dizer é que o produtor rural hoje, ele busca pagar adequadamente, mas o formato que ele utiliza nem sempre é o melhor. Existia uma CLT que era e ainda é a lei máxima, porém a reforma trabalhista nos trouxe possibilidades de adequarmos determinadas situações na relação de trabalho, tanto que ela trouxe valor para a negociação empregador-empregado, né? Trouxe respeito, trouxe até aceitação, né? na relação, trouxe possibilidades e retirou inclusive a necessidade da presença do sindicato na maioria dos atos que regravam a relação de trabalho.